Olá, pessoal, boa noite. A gente estava esperando uns minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar na sala, mas a gente já vai começar o nosso sexto webinar da Sonic Brasil. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E vamos começar. Então, eu sou a Jade, eu sou gerente comercial da Sonic Brasil e do governo. E hoje a gente vai trazer bastante coisa bacana a respeito, é um webinar dedicado para os produtos que estão no governo, tem uma equipe multiáreas aqui com a gente hoje, pessoal do Grupo Daimant prestigiando e ajudando a gente a nos auxiliar e com mais esse momento dessa ferramenta de educação continuada que a gente faz. E mais uma vez, hoje a gente está gravando esse encontro, então vai ter a apresentação da equipe que eu vou apresentar para vocês, e depois, como de costume, a apresentação da noite de hoje vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Sonic Aparelhos Auditivos. Então, falar um pouquinho para vocês a respeito dos nossos palestrantes de hoje. O tema do nosso webinar hoje é a Sonic nos serviços de saúde auditiva, e a gente vai contar com a elegante, charmosíssima e competentíssima participação das nossas fonoaudiólogas do grupo, a Jéssica Capovilla, que é a nossa fonoaudióloga de suporte da Sonic. Ela vai falar sobre as tecnologias auditivas Sonic que auxiliam o nosso dia a dia, um passeio pelo atual portfólio e suas facilidades. A fonoaudióloga Ludmila Pereira, que é a gerente de audiologia do canal Governo, vai apresentar para a gente conhecendo o Oticom Edumic e suas versatilidades. A gente tem bastante novidade a respeito desse tema. E a fonoaudióloga Marina Panelli, nossa parceirinha aí de diversos momentos, que é a fonoaudióloga coordenadora de suporte e treinamento da Interacústica Brasil, vai falar sobre a importância da transparência acústica nos sistemas de microfone remoto, verificando o Oticom Edumic. A gente tem disponível aí para todo mundo a caixinha de perguntas e respostas, então, a qualquer momento, vocês podem enviar as perguntas, questionamentos, elogios, um boa noite, nessa caixinha, que no final a gente vai ler e vai estar todo mundo aqui ao vivo, disponível para responder as dúvidas ou questionamentos, tá bom? E a gente vai também aproveitar esse momento para conversar um pouquinho sobre a Sonic no mundo e no Brasil. Então, algumas pessoas que estão aqui presentes com a gente hoje estão participando pela primeira vez com a gente, então eu vou fazer uma retomada sobre a trajetória da Sonic. Então, ela está presente no mercado há mais de 20 anos, o nosso grupo Daimant comprou essa marca em 2010, a gente tem muita atuação no desenvolvimento e na comercialização de aparelhos auditivos, e esses três rapazes aqui são os brilhantes cientistas que criaram o primeiro produto Sonic em 1998, descobriram tudo porque eram muito estudiosos e cuidadosos e queriam descobrir sobre como o som é produzido, como o cérebro humano processa os sons. Então, obrigada, senhores. Ao longo dos anos, a gente veio refinando a tecnologia, né, especialmente depois que ela foi adquirida pelo nosso grupo. A gente está sempre em constante desenvolvimento dos algoritmos para separar a fala do ruído e trazer sempre a fala para o primeiro plano, que é o que importa bastante para os nossos pacientes, e também reduzindo o ruído de fundo em diversos tipos de ambiente. A gente também é ganhador de diversos prêmios de design e engenharia, e sempre a nossa busca de escolher o melhor portfólio para sempre melhor atender as necessidades dos nossos pacientes, incluindo, né, o design, a estética e o desenvolvimento tecnológico. Essa daqui é um pouquinho das datas de como que ela chegou no Brasil. Então, em 2010, o Deman Group comprou a Sonic. Em 2015, a marca chegou ao Brasil com início nas atividades do governo,
né, equipe que eu também fazia parte na época e continuo fazendo com muito orgulho. Em 2016, a gente iniciou as atividades no mercado multimarcas e em 2021 ela ganhou uma gestão e equipe exclusivas, né, especialmente dedicadas para a gente crescer mais ainda no nosso país. Essa daqui é a equipe do governo, a gente tem hoje 6 fonoaudiólogas que atuam na parte de suporte, treinamento e suporte comercial para todos os serviços de saúde auditiva do Brasil. Então, a gente tem a Ludmila Pereira, aqui em São Paulo, a Raquel Nobre, aqui em São Paulo, e a Sabrina Leocádia, aqui em São Paulo também. A Cristiane Correia, que é a fonoaudióloga referência em Recife, a Isabela Matos é a fonoaudióloga referência em Bauru, e a Fernanda Chaves, que é a fonoaudióloga referência na cidade de Porto Alegre. Muitos de vocês já devem conhecê-las. Aqui é a visão geral de onde a gente está no mundo. Então, a gente tem alguns quartéis generais aí, alguns escritórios que são referência no mundo, o Brasil é um deles, então nós somos exclusivos, né, aqui no Brasil, a gente é o fabricante direto dessa marca e a gente está presente, além desses headquarters aí no mundo todo, a gente também está presente como uma distribuição em mais de 45 países. Aqui falando um pouquinho do nosso grupo, a gente tem atividades de negócio no mundo todo, especialmente na área de aparelhos auditivos, onde a gente atua com as marcas Oticon, Philips, Bernafon e Sonic. Né? A gente tem algumas outras áreas estratégicas aí que complementam o negócio, assim como a Interacoustics, que é uma parceirinha que todo mundo conhece também, com equipamentos de ponta, né? E aqui é o nosso lugar lindo, maravilhoso, que é o nosso centro de pesquisa próprio, onde a gente faz todo o desenvolvimento de tecnologia e pesquisa, os engenheiros, audiologistas, desenvolvem todas as tecnologias do grupo, ele fica em Ericsholm, e ele procura, né, como objetivo comum de todas as áreas do grupo, uma audiologia personalizada, tecnologias auditivas, compensação de esforço de escuta cognitivo, tudo sempre pensando no conjunto dessas áreas de pesquisa como uma estratégia do grupo para ser líder no mercado, em tecnologia, em desenvolvimento e em prestação de serviço também. A visão da Sony, que a gente imagina um mundo onde todas as pessoas possam desfrutar dos sons que enriquecem a vida cotidiana. A nossa missão é melhorar vidas por meio da audição aprimorada. E a gente tem os valores fundamentais que são praticados em tudo que a gente faz, que a gente tem que ser criativo, dedicado e enérgico. Tudo que a gente faz na Sonic é embasado pela Fundação 4S, ela permeia desde a comunicação visual, desenvolvimento da tecnologia, o design dos produtos, do software. Então, a gente busca sempre o som natural, a compreensão de fala no ruído, simplicidade em tudo que fazemos e o estilo. Eu sempre gosto de apresentar essa pesquisa que ela foi feita através de um índice de taxa de devolução de aparelhos auditivos BTS para o laboratório. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos e ela também, né, é muito satisfatório, é um orgulho apresentar isso para todo mundo, especialmente pensando nos nossos pacientes do SUS, apesar de que a gente quer, né, que todos os pacientes, a gente não quer que nenhum paciente fique sem aparelho em momento algum, né, mas especialmente nos pacientinhos do SUS, que a gente sabe que às vezes tem uma maior dificuldade de se locomover até o centro de referência onde ele é atendido e tudo mais, então a gente tem menos de 5% de taxa de retorno dos aparelhos para o laboratório, e sendo que a média, né, do setor com comparação aos grandes competidores, aí, aos grandes fabricantes, é 3 vezes maior. Então, essa pesquisa identificou, né, que a Sonic tem 4,9% de índice de ida dos produtos ao laboratório e a média da indústria é 16,7%. É um orgulho, a gente tem aparelho de alta tecnologia, aparelho bonito e robusto. Então, é bem bacana dizer isso, mostrar isso com números para todo mundo. E uma coisa bacana também é que isso se reflete muito no nosso laboratório. A gente vem crescendo a participação de mercado em diversos locais ao longo desses anos, desde que a gente começou, e a gente não onera o nosso laboratório com muitos concertos.
E agora, vou apresentar para vocês, essa é a Jéssica também, acho que todo mundo já conhece, ela vai falar sobre as tecnologias auditivas Sonic que auxiliam o nosso dia a dia, um passeio pelo atual portfólio e suas facilidades. Boa noite, Jé. Deixa eu falar também que ela é especialista em treinamento e suporte da Sonic Brasil, e ela é especialista em audiologia clínica pelo IEA, e é um orgulho tê-la na nossa equipe. A Jéssica é uma pessoa que tem muita experiência e muita dedicação no dia a dia de trabalho dela, então eu tenho muito, muito orgulho de tê-la na nossa equipe e de ouvi-la hoje. Boa noite, Jéssica. Obrigada Bom, pela apresentação. imagina, obrigada, Jade. É sempre um orgulho e um prazer estar aqui em fazer agora o 6º webinar da Sonic, né? Então, muito obrigada pela apresentação. Antes de começar a minha apresentação, na verdade, só quero avisar que nós estamos sem o chat. Tá? Então, problemas técnicos, fiquei sabendo que o Zoom está passando por algumas adaptações, atualizações, então a gente está sem chat, mas se vocês quiserem mandar alguma coisa, seja perguntas, comentários, vocês podem mandar no balãozinho do Question and Answer que a gente responde, tá bom? Então é isso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Vou parar de compartilhar aqui. Tá bom. Boa noite, gente. Até já já. Aí, acho que foi, né? Bom, então vamos lá, gente. Hoje eu vou apresentar para vocês o portfólio da Sonic Brasil no governo. Atualmente, as nossas linhas de aparelhos auditivos, que eu vou falar mais para frente, eles pertencem à plataforma SoundDNA. Então, essa plataforma é uma plataforma de processamento sonoro da Sonic, e é ela que contém os blocos audiológicos de construção que dão estrutura aos aparelhos auditivos da Sonic. E isso permite, né, que eles funcionem com um extraordinário avanço no poder do processamento, da velocidade e do desempenho. Então, essa plataforma, ela foi projetada para fornecer um processamento do sinal sonoro mais preciso, com uma adaptação personalizada para cada um dos nossos pacientes, garantindo assim uma audição mais natural. E ela vem aí fornecendo um aumento nas capacidades de processamento se a gente comparar com as plataformas anteriores. Bom, a plataforma SoundDNA, ela foi projetada para se alinhar com a Fundação 4S da Sonic. Então, a Jade já falou para vocês um pouquinho sobre ela. Então, são os 4S em inglês, que é Sound, Speech, Simplicity e Style, que trazendo para o português, né, traduzindo, é o som que é natural, compreensão de fala no ruído, simplicidade em tudo o que fazemos e o estilo que se destaca. Então, vocês vão ver que esses 4 S's são os pilares, são as forças orientadoras por trás de cada produto da Sonic. Então, vamos começar falando sobre o primeiro S, que é o som que é natural. Então, nós valorizamos, nós buscamos com que os sons dos nossos aparelhos auditivos sejam natural, que não sejam artificiais, que não sejam mecânicos, para que o paciente possa aproveitar do melhor possível no dia a dia dele. Né? Então, por trás desse som que é natural, nós temos alguns algoritmos, que é o Smart Compress, o cancelamento de feedback adaptativo Pro, a faixa dinâmica estendida, o Smart Music e a transferência de frequência. Então, eu vou falar agora um pouquinho mais sobre a transferência de frequência, que é um recurso que vai beneficiar bastante pacientes com perda auditiva descendente, então pacientes que têm perdas auditivas severas em alta frequência. E como que ela funciona, né? Então, a transferência de frequência, ela copia e transfere a entrada de alta frequência para uma região de frequência mais baixa, isso é, para uma região que o paciente tem uma melhor audição residual. Então, dessa forma, a transferência de frequência ela vai ajudar os pacientes a ouvir mais pistas de fala para uma melhor identificação das consoantes. Tudo isso é personalizado dentro do software. Atualmente, a gente está trabalhando com o Express Fit Pro. Então, aqui a gente pode verificar a personalização. Então, nós temos as opções de 10 regiões de destinos,
7 configurações de intensidade e a gente pode selecionar se nós queremos deixar ligada ou desligado o estímulo na região inaudível, isso é, nas altas frequências. Então, essa é a transferência de frequência, está presente em todos os nossos aparelhos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o segundo S, que é a compreensão de fala no ruído. Então, nós sabemos aqui que é a maior dificuldade, né, com relação à queixa dos nossos pacientes, entender no ambiente de ruído é bastante difícil, então nós temos aí alguns recursos por trás, por dentro, né, dos nossos aparelhos auditivos para melhorar essa compreensão. Então são eles, o Spin Management, que é o gerenciamento SPIN, gerenciamento de ruído binaural, que são aqui os nossos redutores de ruído. Então, gerenciamento de ruído binaural, redução de ruído de impulso, gerenciamento de ruído suave, redução de ruído do vento e o Tinnitus Sound Support. Então, vou falar um pouquinho sobre o Tinnitus Sound Support. Ele é um recurso de gerador de som para zumbido. Isso é uma ferramenta que o fonoaudiólogo pode utilizar, né, na maneira que preferir e julgar melhor para o paciente, e vem com o objetivo de reduzir a percepção do paciente sobre o zumbido, fornecendo amplificação e sons de alívio. Então, dentro do software, a gente tem algumas opções de sons. Então, nós temos 4 sons de banda larga. Esses sons, né, são os mais comuns de ser utilizado na terapia do zumbido e possuem características estáveis e neutras. Isso é, ele não atrai muita atenção ou não fornece reação muito negativa. E nós temos 3 sons semelhantes à natureza, que é o Oceano 1, Oceano 2 e Oceano 3. Então, o oceano, na verdade, os sons da natureza como um todo, eles podem ter um efeito muito positivo para os pacientes, tá? Então, eles são sons rítmicos, são sons relaxantes, que podem trazer o benefício de deixar os nossos pacientes menos estressados e mais relaxados, auxiliando aí no zumbido. Além disso, dos sons, né, a gente também tem algumas opções de ajustes que nós podemos fazer dentro do software Express Fit Pro. E também, quando esse recurso é ativado no software, o paciente ele tem dentro do aplicativo SoundLink 2, que é o aplicativo que ele pode baixar no celular, ele tem o controle do gerador de som. Então, ele pode deixar desligado, ele pode alterar volume e também modificar o som, alterando a taxa de modulação ou a resposta de frequência. Então, aqui a gente tem a imagem da telinha do aplicativo SoundLink 2. Eu vou agora mostrar um vídeo que vai ilustrar um pouco mais os sons que a gente tem e como funciona o Tinnitus Sound Support. Deixa eu só ver se o som está ativado, tá? Tá. Hearing aids using the Sonic Sound DNA platform include Tinnitus Sound Support. This technology generates a variety of signals that help reduce individual perceptions of tinnitus. Tinnitus Sound Support is highly customizable to a patient's needs. It includes 4 broadband sounds which are neutral and stable: white noise, pink noise, red noise, and sound shaped to a patient's audiogram. Three nature sound options are neutral and rhythmic: Ocean 1, Ocean 2, and Ocean 3. The broadband signals may also be modulated at 4 different rates: tranquil, mild, spirited, and bustling. Modulation varies the volume of the sound over time. Because environmental sounds change, the automatic level steering feature adjusts the relief sound volume. The generated signal decreases as surroundings get louder and increases as they get softer. Plus, Tinnitus Sound Support can synchronize relief sounds from ear to ear for a balanced sound perception.
Joia, então esse é o Tiny Sound Support, e aí vocês têm acesso, então, dentro do software Express Fit Pro. Agora vamos para o terceiro dos 4 S's, que é simplicidade em tudo o que fazemos. Então, dentro da Sonic, nós queremos que tudo seja simples, tanto na hora dos ajustes para o fonoaudiólogo, quanto também na adaptação para os pacientes. Então, que eles não tenham dificuldade em manusear o aparelho auditivo, o aplicativo, enfim, que seja simples, tá? Então, por trás disso, o que nós temos é o sistema Dual Radio, intensificação de baixa frequência, a coordenação e a sincronização binaural, e o Express Fit Pro, que é o software para a gente poder fazer os ajustes. Então, eu vou falar agora sobre, vamos conhecer um pouco mais, né, da tecnologia Wireless Dual Radio. Então, ele vem para garantir transmissões wireless de forma rápida e direta com vida útil otimizada da bateria. Então, Dual Radio, né, porque são 2 sistemas sem fios integrados dentro dos aparelhos auditivos da Sonic. Então, nós temos o NFMI, que é a indução magnética de curto alcance, que faz a comunicação de curta distância entre os aparelhos auditivos, e nós temos também o Bluetooth Low Energy de 2.4 GHz, que faz a comunicação com os acessórios e com o smartphone, tá? Então, nós temos essas 2 tecnologias dentro dos aparelhos auditivos, e tendo essas 2 tecnologias, garante que a bateria não tenha um consumo alto, tá? Então, é muito bacana. Aqui a gente tem, então, o portfólio dos acessórios, né, que nós podemos ter para os aparelhos auditivos da Sonic. Então, o primeiro é o adaptador de TV, o TVA. Então, ele faz a transmissão de áudio da televisão de forma estérea para o aparelho auditivo, sem necessidade de interface. O controle remoto RCA para pacientes que não têm smartphone ou pacientes que têm muita dificuldade na destreza manual, eles podem controlar programa e volume através desse controle. Todos os aparelhos auditivos que têm Bluetooth 2.4 GHz, é possível fazer a adaptação à programação sem fio através do Noalink Wireless ou do Fit Link. Nós temos também o Sound Clip A, que é o microfone remoto da Sonic, então o paciente pode utilizar em sala de aula, pode utilizar numa reunião, tá? A transmissão de áudio será direta para o aparelho auditivo dele, e também é a interface que faz a comunicação entre o smartphone Android e os aparelhos auditivos da Sonic. Nós temos também, estamos presentes, né, no IFTTT, que é a conexão à internet das coisas, e também os nossos aparelhos aditivos atualmente, eles são made for iPhone, então a transmissão direta de áudio, sem nenhuma interface, será somente com a linha da Apple, iPhone, iPad ou iPod. E o aplicativo SoundLink 2, então, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, esse é o nosso aplicativo, que qualquer paciente pode baixar no smartphone, claro que é necessário verificar a compatibilidade, tá? Mas é compatível tanto com o iPhone quanto com o Android. É possível baixar dentro da loja de aplicativos. Pareando, né, o aparelho com o smartphone, o paciente consegue controlar mudança de programa, volume, verificar como é que está a bateria do aparelho auditivo dele. Ele também consegue localizar o aparelho através do encontrar meu aparelho auditivo, então tem essa possibilidade também dentro do aplicativo, e também o paciente pode entrar na página do IFTTT e criar receitas aí para o aparelho auditivo dele, tá? E também, claro, eu já havia falado antes, se tiver sido ligado o gerador de som no software, ele tem esse acesso nesse aplicativo aqui também, tá? Então, aqui mais um pouquinho da carinha do aplicativo SoundLink 2. Agora eu vou falar para vocês sobre o Sonic Remote Fitting. Ele é o nosso acompanhamento à distância, né? Nosso atendimento à distância. Esse atendimento, ele é em formato síncrono, isso é, ao vivo, você consegue conversar, você consegue ver o paciente, então todos os ajustes vão ser feitos ali na hora, o paciente vai sentir esse ajuste na hora, tá? Então, todos os ajustes finos dos aparelhos auditivos Sonic, remotamente, usando o aparelho auditivo,
desculpa, o computador, o software de adaptação ExpressFit, precisa ter internet e o smartphone do usuário. Então, aqui uma visão geral do que é necessário. Então, a gente precisa ter um aparelho auditivo com a tecnologia de Bluetooth 2.4 GHz. O paciente precisa ter no celular dele o aplicativo SoundLink Connect. Veja que não é o mesmo que eu havia apresentado anteriormente. E vocês, fonoaudiólogos, precisam ter o software ExpressFit Pro, né? E aí dentro vocês conseguem ter esse acesso. Então, aqui é mais uma ferramenta que a gente tem nos aparelhos da Sony para vocês poderem fazer esse atendimento à distância. Dessa forma, garante com que o paciente possa ter esse atendimento, independente da sua situação, se ele está em férias, se ele está com problema de saúde, não pode vir até a clínica, ou mesmo para vocês fazerem o ajuste naquela situação real de maior dificuldade do paciente, naquele lugar com maior desafio para o paciente. Por exemplo, um restaurante, um ambiente de trabalho, na igreja, tá? Porque às vezes dentro da clínica tá tudo bem, né? O paciente sai de lá, tá tudo jóia, mas vai para o dia a dia dele, ele sente essa dificuldade. Então, aí temos essa ferramenta para facilitar bastante o dia a dia. E agora o último dos 4 S's, o estilo que se destaca. Então, dentro dos aparelhos da Sony, a gente tem todos com um design único, a gente acredita que todas as pessoas, eles vão usar mais os aparelhos auditivos, ter uma experiência melhor, se eles gostarem daquele aparelho que eles estão usando, se eles não tiverem vergonha dos aparelhos deles, né? Que tenham um design elegante, que sejam robusto, que não quebrem, né? Que tenha aí uma proteção boa contra a poeira, contra a água, para que eles não percam a liberdade aí do dia a dia deles. Então, agora eu vou apresentar para vocês o portfólio Sonic. Então, atualmente, nós estamos com a linha Enchente 60 no Mini-Rite. Também como Mini-Rite, nós temos o Captivate 40, BTE nós temos a linha do Enchente e do Captivate, e os customizados da linha Enchente. E nós também temos a família do Trek, que são os aparelhos super potentes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles a seguir. Então, primeiramente, vamos começar com o Captivate. Nós temos aí em 2 níveis tecnológicos, 40 e 20, e em 2 modelos, Mini-Rite com bateria comum e o BTE 105. Então, Mini-Rite bateria 312, BTE 105 com bateria 13. E dentro desses 2 modelos, nós temos algumas opções de cores, tá? Que são essas aqui que eu estou apresentando para vocês. O bege, o taupe, marrom, cinza, cinza escuro, preto e algumas opções de dourado também. É sempre verificar, então, com o fonoaudiólogo que atende vocês, as disponibilidades para cada modelo. Agora eu vou falar para vocês sobre o modelo Mini-Rite, como a gente pode fazer a adaptação. Então, ao começar pelos receptores, atualmente a gente está com a família Mini-Fit, em 3 níveis de potência, 60, 85 e 100. Além disso, nós temos em 4 possibilidades de tamanho. Para os receptores 60 e 85, a gente tem as opções também de haste de retenção, e o marcador, né, na verdade, o receptor 60 e 85, eles vêm na cor vermelha e azul para diferenciação entre as orelhas. Além disso, nós temos os protetores de cera, né? Então, aqui para os receptores Mini-Fit é o Provax Mini-Fit, que é diferente dos customizados. Aqui nós temos os nossos domos, também pertencem à família Mini-Fit, tá? Então, nós temos em 4 modelos, o domo aberto, domo BES ventilação dupla, domo BES de ventilação única e o domo Power. Pensando na ventilação dupla e única, uma tem 2 furinhos, uma tem 1 furinho só. A dupla ela vai ter aí por volta de 1,4 milímetros de ventilação e a única 0,8. E além disso, a gente tem essas possibilidades também de tamanho. Nós temos também as opções de moldes personalizados para os receptores. Então, de 60 e 85, né, os receptores com potência 60 e 85, a gente tem a opção de acrílico Mini-Rite, light tip escavado, e no receptor Mini-Fit 100, a gente tem a opção do molde sólido Rich Power.
agora eu vou falar para vocês sobre o BTE 105. Então, ele é um modelo bastante versátil. Nós podemos fazer a adaptação tanto com o gancho convencional, quanto também com o tubo de 0,9 de 1,3 milímetros. Além disso, eles são compatíveis com os domos e o grip tip, e o micromolde também, desculpa. Então, é possível realizar molde customizado para os tubos finos, tá? E aí, conforme o tipo de adaptação que for realizado, vai alterar a faixa de adaptação, sendo, então, o tubo fino de 0,9, onde terá um pouco menos de ganho, se comparado com o tubo fino de 1,3, ou mesmo com a adaptação com um gancho. Vou apresentar para vocês a nossa linha de aparelhos super potentes, que é a linha Trek. Então, a gente vem aí com o nível de tecnologia 40, nos dois modelos, Super Power e Ultra Power. Eles também têm a tecnologia do radio, então eles têm o Bluetooth 2.4 GHz e também a indução magnética de curto alcance. Eles apresentam bobina telefônica, também apresentam o LED indicador de status multicolorido, que é personalizável dentro do software. Eles também têm conectividade com todas as linhas de acessórios que eu apresentei para vocês antes, e ele também é indicado para adaptação pediátrica. Aqui a gente tem, então, algumas opções de cores para os aparelhos Trek. Além das cores neutras, a gente também tem as cores mais alegres, que é a cor vermelha e a cor azul. Então, aqui a gente consegue ver a faixa de adaptação. Para o aparelho BTS-P é indicado para perdas até 110 dB e o UP até 120 dB. Então, são aparelhos bastante potentes que vão atingir aí, perdas severas a profundas. Então, como eu disse antes, além da luz de LED, né, a gente também tem aqui a personalização sonora, os indicadores audíveis, tudo isso a gente consegue personalizar lá dentro do software. Então, eu estou falando aqui para o Trek, mas nos aparelhos do Captivate a gente também tem os indicadores audíveis e também podemos personalizar no software, tá? E agora eu vou apresentar para vocês a linha do enchente. Então, atualmente a gente está com o nível 60. Nós temos dois modelos, o enchente Mini-Rite T, que possui a bobina telefônica, bateria 312, e o enchente BTE 105, que possui a bateria 13. Lembrando que todos os receptores, tubo fino, tudo que eu apresentei para vocês anteriormente, lá na apresentação do Captivate, também vale aqui para os modelos enchente, tá? Então, as mesmas potências de receptores, os mesmos tubos finos, e também os moldes customizados. E as faixas de adaptação. Então, o enchente também tem as opções de cores, então são essas daqui também, então verificar a disponibilidade com o fonoaudiólogo responsável pelo atendimento de vocês. Aqui, então, nós temos a nossa linha de aparelhos customizados, então nós temos 3 modelos, enchente SIC, enchente TC e o enchente ITE. E dentro desses modelos, a gente tem alguns opcionais, né, que nós podemos escolher. Então, dentro deles tem o tamanho da bateria, que vai depender aí conforme o modelo que vocês estarão adaptando, o nível de adaptação, então qual é o receptor que vocês vão querer, né, para aquele determinado aparelho, se vai querer um microfone omni ou direcional, a indução magnética de curto alcance, botão de programa, controle de volume em rodinha, bobina telefônica ou altofone. Lembrando que nem todos os modelos eles comportam os opcionais apresentados aqui, tá? Então é sempre bom verificar aí o que vai ser possível colocar a partir dos materiais que a gente tem. E eles também têm opções, então, de cores, tá? Então, o faceplate, ele pode ser na cor bege ou marrom escuro, e a cápsula vai ser na cor bege. E como eu disse antes, então, nós temos 4 níveis de adaptação. O SIC, a gente tem a potência de 75 a 85, e o ITC e ITE, nós temos as potências de 75, 85, 90 e 100. Tá? Então, é importante aqui na área de customizado sempre lembrar
que o que você vai conseguir colocar e o tamanho do aparelho vai depender do tamanho do conduto do paciente de vocês. Então, se for um conduto muito pequenininho e vocês quiserem um aparelho muito pequenininho, não é possível colocar tantos opcionais assim, tá? Então, sempre verificar aí essa questão do tamanho do conduto. Então é isso, então fica aqui meu contato, hoje foi uma apresentação rápida aí para vocês saberem o que tem dentro dos nossos aparelhos, claro que eu não fui a fundo em todos os algoritmos, em todos os recursos que nós temos, mas são aparelhos bem completos aí para atender a todas as necessidades dos nossos pacientes. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais a fundo, né, para quem não trabalha com Sonic, fica meu contato, ou se quiser falar também com as meninas do governo também, sem problemas, tá? Qualquer dúvida também fico à disposição. Agora, então, eu vou chamar a fonoaudióloga Ludmila Pereira, ela é gerente de audiologia Oticom Governo e especialista em audiologia pelo IEAA. E ela vem com a apresentação Conhecendo o Oticom Edumic e suas versatilidades. Então, só um minutinho. Obrigada, Jéssica. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, agradeço pela presença de vocês. Fico muito feliz e orgulhosa de trabalhar com a Sonic também no serviço de saúde auditiva, da empresa poder oferecer essas duas marcas tão tecnológicas, tão boas, no caso da Sonic, com todas essas características que a Jéssica falou tão bem, que a gente acaba oferecendo para o nosso paciente final, todos esses recursos, e um aparelho realmente bom para que ele possa aproveitar a vida, né? Eu estou aqui para apresentar o microfone remoto da Oticom, o Edumic, e por ele ser compatível com os aparelhos da Sonic, nós achamos interessante apresentar nesse webinar, e é isso. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. E tá aqui. Então, a Oticom, ela vem trabalhando durante muitos anos para dar suporte para as crianças e adolescentes dentro da sala de aula com os sistemas com as soluções de FM, de frequência modulada. Nós trabalhamos bastante tempo com o FM Amigo, aqui no Brasil, acredito que a maioria de vocês conheçam, e hoje a gente tem um novo produto, mais moderno, mais atual, que é o Oticom Edumic. Essas barreiras de aprendizagem dentro da sala de aula são o ruído, a reverberação e a distância. E falando um pouquinho aqui do ruído de fundo, mesmo dentro de uma sala de aula vazia, existe muito ruído de fundo. Então, crianças brincando no pátio, um cortador de grama aqui, que a gente não tem muito no Brasil, né? Mas existem outros tipos de ruído no pátio também, de crianças jogando bola, de crianças brincando, falando, ruído do corredor, ruído de ventilação. Se a janela estiver voltada para a rua, tem ruído de trânsito, às vezes buzina, chuva, e tudo isso acaba ali enchendo a sala de aula de ruídos perturbadores, né? Quando a sala de aula se torna ocupada, piora um pouco, né? Tem aí o som de crianças conversando, de carteira, de cadeira sendo arrastada, barulho de projetor. Então, tudo isso são ruídos mascaradores que acabam prejudicando e atrapalhando a percepção de fala. Existe uma recomendação que numa sala de aula desocupada, vazia, o nível de ruído não poderia ultrapassar de 35 dBNA. 5 estudos diferentes mostraram que o ruído de fundo dentro de uma sala de aula desocupada varia de 41 a 51 dBNA. E quando essa sala de aula se torna ocupada, chega a 68 dBNA. É muito barulho, né? Uma outra barreira é a reverberação. Então, para quem não sabe o que é reverberação, é aquele som que reflete, né? Ele bate em superfícies duras, como teto,
piso, parede, porta fechada, ele reflete e existe aquele prolongamento do som. E a reverberação acaba também diminuindo a percepção de fala do que está sendo dito ali para o professor. E toda sala de aula existe a reverberação, mas existem um tempo recomendado, que seria de 0,4 a 0,6 segundos. Um adulto normal pode tolerar até 1 segundo de reverberação. Uma pessoa com perda auditiva pode tolerar de 0,4 a 0,5, e o que é encontrado dentro da sala de aula fica em torno de 0,4 a 1,2 segundo. E o que acontece dentro da sala de aula é que a reverberação não vem sozinha, ela sempre vem acompanhada do ruído que já existe ali dentro da sala de aula também. E esses efeitos combinados podem equivaler, estudos, né, relatam que esses efeitos combinados de ruído e reverberação pode equivaler, né, a uma possível redução de 40% a 50% da percepção de fala. Então, do que está sendo dito aqui pelo professor, pode ter uma redução de 40% a 50%, que é bastante coisa, é um número bem elevado. E além do ruído e da reverberação, existe também a distância. Então, a gente sabe que quanto mais distante está o orador do ouvinte, mais fraco vai chegar esse som, com menos intensidade. Existe aqui uma distância crítica, recomendada também, que seria de 1,8 até 2,4, para que esse som direto chegasse bem no aluno, para que ele tivesse 100% de acesso a esse som, mas também não é isso que acontece. O ideal seria que esse paciente ou que esse aluno chegasse mais próximo do orador, que é o professor, mas nem sempre isso é possível. Então, é realmente uma luta real e diária que esses alunos enfrentam dentro da sala de aula para aprender e para se desenvolver. Então, o ruído mascara a informação acústica mais importante para a percepção de fala. As crianças têm um sistema de linguagem e de comunicação menos desenvolvidos. Então, para adultos que já têm esse sistema mais desenvolvido, às vezes perder uma palavra ou outra, ou enfrentar todas essas barreiras é um pouco mais fácil, porque esse sistema auditivo já está mais desenvolvido para fazer, às vezes, esse fechamento e entender a informação. Já as crianças, não. E as crianças com perda auditiva precisam de uma relação sinal-ruído de mais 15 dB. O que é encontrado dentro da sala de aula fica entre -7 e mais 15 dB. Então, não é o que seria recomendado, que seria acima de 15 dB de sinal ruído para uma pessoa que tem perda auditiva. Então, para quebrar essas barreiras de ensino e de aprendizado dentro da sala de aula, a gente apresenta aqui o Oticon EduMic, que é o nosso novo sistema de microfone remoto sem fio. Ele foi projetado, então ele foi pensado, desenvolvido especificamente para crianças com perda auditiva dentro da sala de aula. Então, tanto a Sonic quanto a Oticon têm outras opções de microfone remoto, mas o EduMic ele foi projetado especificamente para esse ambiente, e é o que deve ser utilizado. Ele tem uma excelente qualidade sonora, muito superior ao sistema de frequência modulada. Ele foi desenvolvido para a sala de aula, que eu já falei, e ele tem uma excelente compatibilidade. Esses são os modos que o EduMic pode trabalhar. Então, ele tem o modo microfone, que é o mais utilizado, que ele fica com o professor e vai transmitir diretamente para os aparelhos auditivos da Sonic e da Oticon da plataforma nova, os aparelhos auditivos que têm o 2,4 GHz, que é o Bluetooth Low Energy. Então, os aparelhos da Sonic que estão na bateria do SUS, Track 40, Enchente 60, Captivate 40 e 20, todos eles são compatíveis com o EduMic, tá? Além dos aparelhos da Oticon e do ponto 4 da Oticon Medical. Ele não é utilizado com nenhum tipo de receptor externo. Então, os aparelhos da Sonic e da Oticon têm um receptor integrado nos aparelhos auditivos, que torna possível fazer receber o som aqui do microfone sem nenhum tipo de receptor externo. Tem também o modo jack, que ele funciona como se conectando a fontes de áudio externas. Ele tem o modo FM e ele tem o modo telecoil. Eu vou explicar os modos do EduMic um pouquinho mais para frente. Ele conta aqui com a plataforma Velox S, que está também nos aparelhos auditivos da Oticon.
Ele tem o Open Sound Navigator, que eu vou explicar melhor no próximo slide, que é uma estratégia de direcionalidade diferenciada. Ele tem a conectividade 2,4 GHz Low Energy, ele tem uma excelente compatibilidade, ele tem um design moderno, arredondado, leve, confortável de ser utilizado, e ele foi construído para durar. Então, ele passou por diversos testes de inspeção, teste de queda, teste ambiental, então tudo isso para garantir um design robusto, porque esse EduMic vai ficar na mão das crianças, levando para a escola, de casa para a escola, da escola para casa, então ele realmente foi construído para durar, para não quebrar com qualquer queda ou com qualquer mau uso que seja. Então, falando aqui um pouco do Open Sound Navigator, para quem não conhece, ela é uma estratégia de direcionalidade aberta que a Oticom desenvolveu há alguns anos, não tantos anos, para quê? Para priorizar, na verdade, todo o som que tem no ambiente. Então, a gente não trabalha mais, a gente não pensa mais naquela direcionalidade de feixe estreito. Então, a gente usa o Open Sound Navigator para que o paciente tenha acesso a todos os sons a 360 graus, que todos os sons sejam acessíveis e não sejam perturbadores, claro, sempre com o foco no falante. Isso eu estou falando da estratégia para aparelho auditivo. E essa mesma estratégia foi utilizada para o EduMic. Então, os microfones que estariam aqui atrás, né, do aparelho auditivo, na verdade, eles passaram aqui para frente, né? Eles ficaram aqui na vertical. E o som, para processar o som, para não precisar dessa direcionalidade de feixe estreito, como que é feito? O som passa por 3 etapas diferentes. A analisar, ele escaneia o ambiente 500 vezes por segundo, e nessa etapa analisar, ele separa o que é fala e o que é ruído de acordo com a modulação do som. E ele leva também em consideração as características de posição, nível e frequência. Na segunda etapa, que é equilibrar, tudo que foi encontrado, né, então, com base nos dados da etapa a analisar, as fontes sonoras, né, são individualmente equilibradas para que todos os sons sejam acessíveis, mas não sejam perturbadores. E, nesse caso, o som em foco sempre vai ser o do professor, ou seja, o foco vai ser sempre no que está em cima, como o microfone, né, o EduMic vai estar aqui embaixo, então sempre o foco vai estar o que está acima aqui dos microfones. Então, o orador vai ser visto sempre como uma fonte sonora mais importante e sempre vai ser preservado. E nessa etapa equilibrar, o diagrama polar adaptado, então a polaridade do microfone ela vai ficar num 8 invertido, que está aqui, olha, justamente para priorizar a voz do professor. E ele é atualizado 125 vezes por segundo. E a terceira etapa é a remoção de ruído, que vai funcionar como uma atenuação rápida, bem eficaz, vai atenuar esses ruídos que ficaram até entre as palavras, e esse sistema também funciona de uma forma bem rápida, ele é atualizado 500 vezes por segundo. Então, isso é o que o Open Sound Navigator faz. E além do Open Sound Navigator, a gente tem também o gerenciador de ruído de vento. Então, as atividades escolares não estão restritas à sala de aula, existem várias atividades que são feitas também no pátio, fora da sala de aula, e esse vento que bate nos microfones podem ser bem perturbadores, ásperos, desconfortáveis. Então, a gente tem o gerenciador de ruído de vento no EduMic, para que ele atenue esse ruído de vento antes de transmitir para o aparelho auditivo. Então, o som que é enviado para o aparelho já é claro, já é livre desses ruídos de vento, para que o paciente não sinta nenhum tipo de desconforto. Vamos ver aqui um pouquinho agora a parte prática do EduMic. Dentro da caixa da embalagem vem ele próprio, né? Vem um cordão ajustável, o cabo jack, uma capa protetora, o manual de instrução, o carregador de parede e o carregador USB. Aqui do lado esquerdo, né? No caso aqui, mas para quem está com o EduMic fica do lado direito,
tem o botão on-off, na verdade é um botão grande que tem diversas funções, de ligar, desligar, a função mudo, a função telecoil, a função de limpar os pareamentos, e aqui na frente tem a entrada dos microfones, dos dois microfones, tá? Aqui embaixo ele tem a entrada do cabo jack, e que é a conexão com fontes de áudio externas. Tem também aqui a entrada do Europin, que seria o conector de FM para receptores universais. Ele tem a entrada aqui do outro lado, a porta mini USB para micro USB, para fazer o carregamento. E ele tem também esse clipe rotativo para prender na roupa. Esse clipe ele é todo emborrachado para ele ficar no lugar certo, para não escorregar, para não virar, então ele é todo emborrachado. Ele tem aqui o cordão, que pode ficar em volta aqui do pescoço do professor, se ele não quiser usar o clipe. E ele tem essa abertura de segurança para remoção urgente e esse adaptador para ajustar a altura e para ele ficar sempre na posição correta, com o microfone aqui na vertical e a uma distância máxima de 20 centímetros da boca. Esse é o posicionamento correto, tanto com o cordão quanto com o clipe. 20 centímetros e sempre o microfone aqui na vertical. Não pode ficar tortinho e não pode ficar muito longe da boca. Aqui eu vou mostrar para vocês como é feito o pareamento, para vocês verem como é bem simples. Liga o EduMic, fecha a gaveta de pilha dos aparelhos. Então, a partir do momento que fecha a gaveta de pilha do aparelho, ele fica 3 minutos no modo de pareamento. Ele liga aqui a luz verde, e quando a luz azul começar a piscar, é porque ele está pareando. Fixou a luz verde. Pareou, tá? Só isso. Esse pareamento precisa ser feito só uma vez. As próximas vezes, basta ligar o EduMic e se o aparelho estiver numa distância de até 20 metros, ele já vai parear automaticamente. E um EduMic pode parear com diversos aparelhos auditivos. Nem tem um número certo, pode ser 10, 20. A gente consegue fazer vários pareamentos com vários aparelhos auditivos com apenas um EduMic. Para quem tem EduMic e quiser baixar, né, o aplicativo da Oticon, o Oticon On, ele tem acesso aqui ao controle de volume do que está sendo transmitido pelo EduMic. Então, consegue alterar o volume pelo aplicativo Oticon On. E no caso dos aparelhos da Sonic, também ele consegue mexer no volume com o aplicativo SoundLink 2, que eu vou mostrar aqui no final da apresentação. Vamos ver aqui como que usa, agora falando dos modos do EduMic, que eu falei lá atrás, no começo da apresentação, o modo microfone, que é o mais utilizado, que vai ser utilizado pelo professor, geralmente, ele vai transmitir, então, a voz do professor diretamente para os aparelhos auditivos. Então, aqui, olha, é o professor com o EduMic na camisa. Ele vai fornecer um som claro e consistente à voz do professor. Então, ele não tem, como a gente tinha na frequência modulada, aqueles ruídos, interferência, chiado. Então, a gente realmente consegue fornecer ali um som mais consistente, claro, e além da qualidade sonora. Por ser um som já digital, acaba que é um som com uma qualidade sonora superior ao que a gente tinha na frequência modulada. E ele gerencia os efeitos de ruído, reverberação e distância. E fora da sala de aula, pode usar? Pode também. Uma situação aqui de carro, para conversar com a criança que está no banco de trás, ou numa aula de dança, numa recreação, onde os pais acharem conveniente usar, ou o terapeuta, né, o fonoaudiólogo que faz terapia, pode ser utilizado em outras situações também. Vou colocar um videozinho aqui para mostrar como que funciona essa transmissão direta de voz para os aparelhos auditivos no modo microfone.
Então, esse seria o modo microfone. Agora, o modo jack. Então, ele atende aqui as necessidades tecnológicas de dentro da sala de aula. Então, ele pode transmitir com uma entrada de áudio de um PC, laptop ou esses quadros inteligentes, o que está sendo ali transmitido, o que está saindo de áudio ali, ele pode ser transmitido diretamente para o aparelho auditivo da criança. Basta ligar o cabo jack. Aqui, olha, nessa figura. Ai, cadê meu mouse? Tá aqui. Ele liga aqui no notebook, é o que está sendo projetado aqui, o áudio está indo direto para o paciente com o aparelho auditivo, que está pareado com o EduMic, tá? Então, ele é fácil, a troca também entre o modo jack e o modo microfone. Então, a partir do momento que acabou aqui o vídeo, acabou a transmissão, basta o professor tirar o cabo aqui jack, voltar aqui para a roupa, aqui com o prendedor aqui para a roupa, e ele muda automaticamente para o modo microfone. Ele pode ser combinado também com outros tipos, o uso dele pode ser combinado com Connect Clip, com outros microfones remotos da Ulticom e da Sonic. E o modo jack pode ser utilizado também em casa, para uso pessoal. Então, ligar aqui, por exemplo, no notebook, e o aparelho vai funcionar como, na verdade, o EduMic, né, vai fazer com que essa transmissão vá direto para o aparelho auditivo e que funcione como um fone de ouvido, quando o paciente aqui estiver escutando uma música, ouvindo, assistindo uma série, ou enfim, qualquer tipo de áudio que esteja saindo aqui do laptop via o cabo jack. Aqui a forma de utilizar o cabo jack. Encaixa ele aqui embaixo do EduMic. Liga. Ele vai identificar que está com o cabo jack, ele liga uma luzinha amarela. Identificou, colocou ali no computador, no notebook. A partir daí, ele já vai transmitir diretamente para o aparelho auditivo que já está pareado, numa distância de até 20 metros. Um outro modo é o modo telecoil. Esse modo telecoil, ele não é utilizado muito em ambiente escolar, mas existem alguns ambientes, como aqui no Brasil é pouquíssimo utilizado, mas alguns ambientes são tratados com aquele sistema de teleloop. E para funcionar com o aparelho auditivo precisaria de bobina de indução. Para os aparelhos que não têm bobina de indução, o EduMic faria as vezes dessa bobina. Então, por exemplo, o local está tratado com esse sistema de teleloop. Ele geralmente fica com uma figura assim, olha, na igreja ou no local que tem esse sistema instalado. Para o paciente ouvir ali o que o padre está falando para vir direto para o aparelho auditivo, ele precisaria habilitar a bobina de indução. Quando o aparelho não tem essa bobina, essa possibilidade, o paciente que tem o EduMic pode usar o EduMic para que ele funcionasse como uma bobina de indução e fazer essa transmissão direto para o aparelho auditivo, tá? Ele não é utilizado muito no Brasil, mas ele consegue trabalhar também nesse modo de teleloop, o EduMic. E um outro modo seria o modo FM. O modo FM tem algumas pessoas confundindo que ele poderia ser um FM também, mas por que existe esse modo? Pensando numa situação dessa aqui, que tem um professor aqui com um transmissor de FM, um aluno com uma tecnologia anterior, por exemplo, com um Sensei, ou com um Share, por exemplo, que é um aparelho da Sonic da bateria anterior, eles não têm o 2,4 GHz e eles não são compatíveis com o EduMic. Tá? E tem um outro paciente com uma tecnologia mais atual, com o OpenPlay, ou com o Track 40, por exemplo, que ele tem o EduMic e é compatível com esse sistema 2,4 GHz. Para o professor não ficar com o transmissor e com o EduMic, ele pode ficar somente com o transmissor, que vai transmitir aqui para os aparelhos antigos, que está aqui com os receptores dele bonitinho, vai transmitir para esse receptor universal, aí nesse caso o EduMic precisaria de um receptor universal para que o transmissor iria transmitir aqui, para receber essa transmissão, passar para o EduMic, que vai passar aqui para esse aluno que tem essa tecnologia mais nova, tá? Então, é dessa forma que funciona o modo FM do Oticom EduMic.
Então, em resumo, ele proporciona uma excelente qualidade sonora em sala de aula, conecta os alunos com o professor e a fontes multimídias e sistemas de sala de aula. Os professores gostam de usar o EduMic, então foi feito algumas pesquisas lá fora que os professores preferem usar o EduMic pela facilidade, pelo tamanho, pelo conforto, pelo design, e ele melhora a compreensão na sala de aula, né? Que é esse o nosso objetivo. Antes de terminar, eu vou mostrar aqui para vocês duas coisas. Esse aqui, que é o SoundLink 2, o aplicativo da Sonic. Lembra que eu falei que a gente poderia mexer no volume paciente, né? O usuário poderia mexer no volume do EduMic pelo aplicativo Oticon On? Pelo SoundLink 2, também dá para fazer isso. Como ele compartilha o programa com o programa de televisão, é só selecionar aqui o TVA, que seria esse programa de televisão da Sonic, e ele pode alterar o volume do EduMic, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês... Ai, interrompi aqui, não precisava. É o Express Fit. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, esse aqui é a tela do software da Oticon, que é o Express Fit Pro. E quando a gente entra aqui em seleção do recurso, acessórios, TVA, como ele compartilha esse programa aqui, né, o EduMic compartilha o programa de televisão, a gente consegue fazer alguns ajustes no EduMic, tá? Então, a gente consegue mexer aqui na intensidade do EduMic, a gente consegue mexer no nível do microfone com relação ao EduMic, então ele sempre fica com o padrão no 0, mas se a gente quiser diminuir o microfone do aparelho auditivo com relação ao EduMic, a gente consegue aqui também no software, a percepção do som e a intensidade de frequência baixa. Então, isso seria ali para a percepção do som mesmo do paciente, ou até se a gente fizer a verificação, a transparência que a Marina vai apresentar depois de mim, se não estiver chegando ali, se não estiver transparente, a gente também consegue mexer aqui um pouquinho na intensidade do EduMic, tá bom? Se não estiver atingindo ali as curvas. Então, eu passei um pouquinho do meu tempo. Obrigada pela atenção de vocês. Vou voltar aqui, vou colocar o meu e-mail para qualquer dúvida e a gente vai ter um tempinho também no final para conversar, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Obrigada e até já. Joia, muito obrigada, Lude, pela sua apresentação. É muito bom conhecer aí o EduMic, né? Saber que ele também é compatível com os aparelhos da Sonic. Então, agora, vou apresentar a nossa próxima apresentadora, fonoaudióloga Marina Panelli. Ela é coordenadora de suporte clínico e treinamento na Interacoustics Brasil. Ela é especializanda em audiologia clínica no IAA e mestre em ciências da comunicação na FOB USP. Vai, USP! E ela vem com a aula A Importância da Transparência Acústica nos Sistemas de Microfone Remoto, verificando o Oticon EduMic. Então, Marina, é com você agora. Boa noite, Gé. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, Jéssica, Jade, muito feliz, né? Um orgulho sempre estar aqui com vocês nas webinars Sonic, já não é a primeira, e isso é muito bom. E eu fico muito feliz também pelo tema, é um tema que eu adoro, né? A adaptação pediátrica é uma coisa à parte, né? Eu gosto muito, é um tema muito bacana, muito bonito, e verificação também, né? Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a verificação desses sistemas auxiliares de escuta, né? O microfone remoto, a transparência FM, em particular, claro, do EduMic, que é o equipamento, né, que a gente está apresentando aqui hoje. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou fechar aqui, tá, Má? Vai com tudo. Deixa eu só pôr para esconder esses controles. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a importância da transparência acústica aí nos sistemas de microfone remoto.
e como que a gente vai fazer essa verificação no OTCOM EduMIC, tá? Se eu fosse só falar para vocês, tem que fazer a verificação, a gente faz a verificação dessa forma, esse é o procedimento, eu acho que não vai ficar tão bacana. É importante que a gente entenda realmente a importância dessa verificação, que isso realmente traz mudanças, sim. O pareamento é super simples, isso é muito bacana, como a Ludmila mostrou na aula anterior, mas não é só parear esse equipamento, mesmo quando a gente utilizava o Amigo FM e outros sistemas de frequência modulada, tem sim que ser feita uma verificação, não só a verificação, como tem todo um protocolo para trabalhar essa questão dos microfones remotos, tá? Então, vamos começar um pouquinho falando sobre a percepção de fala, né? Então, os estudos aí da percepção de fala começaram lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, e a percepção de fala, ela não é assim tão simples, né? Existe toda uma decodificação e uma compreensão da mensagem implícita, e para isso eu vou depender aí de habilidades auditivas, né? Então, que habilidades? Atenção, análise, síntese e memória. E tudo isso vai trazer para mim esse reconhecimento auditivo. E a compreensão da fala, na verdade, ela é uma função muito complexa, tanto para quem tem aí a integridade da via auditiva, né? Se a gente for pensar em crianças, ou até não só crianças, mas qualquer pessoa num ambiente desafiador, com ruído, é mais difícil de ter essa percepção, essa compreensão da fala, né? Então, é uma função muito complexa, que vai depender aí da integridade da audição periférica e também do processamento auditivo central, tá? Então, qualquer interferência que eu tenha na via auditiva, seja ela periférica ou central, vai comprometer, sim, a percepção e o reconhecimento de fala. Se a gente for pensar aí nos pequenos, né, nas crianças, nos bebês, nas crianças pequenas, essa interferência que vai comprometer aí essa percepção do reconhecimento de fala, vai acabar também comprometendo aí esse desenvolvimento auditivo de fala e de linguagem. E isso vai acabar sendo mais difícil ainda quando a gente pensa em ambiente ruidoso, ambiente que tem reverberação, e a distância. Se a gente for pensar na sala de aula, por exemplo, a distância que tem do interlocutor, né, do professor que está falando com o aluno, e o aluno. Então, tudo isso vai dificultar ainda mais esse processo. E o que vai acontecer com essa criança? Vai aumentar, sim, o esforço de escuta, vai ocorrer fadiga auditiva, e é claro, eu vou ter aí um declínio de aprendizagem, né? Então, se a gente for pensar aqui numa sala de aula, os estudos mostram que essa relação sinal-ruído, ela varia de mais 5 a menos 20 dB, né? E o Clark, em 1998, ele trouxe aqui para gente que quando eu aumento a distância, então, quando eu vou tendo o dobro dessa distância, o som, ele diminui em 6 dB. Então, aqui a gente já vê aí a interferência da distância entre professor e aluno, como isso já vai dificultar. Imagina quando eu tenho mais o ruído do ambiente e a reverberação, né? Então, o nível da fala, ele diminui de acordo com a distância, como a gente já viu aí, já está super implícito no estudo do Clark. Só que, porém, quando eu vou distanciando esse professor desse aluno, vai diminuir esse nível de intensidade da fala, porém o nível de ruído geralmente se mantém uniforme, né? E o que isso acarreta? Isso vai desfavorecer aí os alunos que estão longe do professor, né? Então, se a gente for pensar na sala de aula, que tem aluno que vai ficar mais próximo e aluno que vai acabar ficando mais longe aí, em fileiras do professor, isso vai desfavorecer. Por quê? Quanto mais distante, mais vai diminuindo a intensidade da fala desse professor e o ruído se mantém uniforme, né? Então, isso vai causar uma perda aí de alta
frequência, principalmente pensando que o professor não vai estar sempre de frente para os alunos, ele vira para poder escrever no quadro, né? Então, olha as diferentes situações que eu vou ter no dia a dia daquela criança, dentro da sala de aula, né? E os diferentes desafios que isso vai trazer, né? Então, são diferentes situações aí, professor de costas, o professor de frente, o aluno que pode estar atrás ou um pouco distante, que vai fazer uma pergunta, né? E aí a gente acaba, ou um comentário, enfim, e o aluno que está ali com o aparelho auditivo, né, que tem essa deficiência auditiva, acaba perdendo essa informação. Então, são muitas situações variadas nesse dia a dia, nessa sala de aula, e é muita informação rica que o aluno pode perder, né? Então, realmente vai causar um declínio de aprendizagem e um esforço de escuta maior, uma fadiga auditiva aí, né? Então, os indivíduos com a deficiência auditiva, né, eles necessitam de uma relação sinal-ruído aí de mais 15 a mais 20 dBs para ter uma recepção inteligível da fala, né? E enquanto que os indivíduos com audição normal, eles precisam de uma relação sinal-ruído aí de mais 6 dB para fazer a mesma tarefa, né? Então, embora seja difícil também um ambiente ruidoso para quem tem audição normal, para quem tem a deficiência auditiva, é muito mais difícil. E é aí que entra, então, o que a gente tinha antes na Audicom, que era o amigo, né, o sistema FM, sistema de frequência modulada, e agora o que foi apresentado, que é o microfone remoto, que é o EduMic, né? E o que são esses sistemas? São sistemas auxiliares de escuta. Então, todos os estudos, né, toda a literatura mostra que essa é a ferramenta mais efetiva que tem para auxiliar nessa relação sinal-ruído. Então, somente eu adaptar aquela criança e fazer todo o processo de adaptação correto, com a verificação, com a validação do AASE, do implante coclear, da prótese ósseo-ancorada, não vai ser suficiente para os desafios que essa minha criança que está em desenvolvimento, que precisa aprender, vai encontrar no dia a dia. Eu preciso, é super recomendado, e isso todas as bases científicas aí, é uma anuência entre as bases científicas, é recomendado que seja indicado, sim, esse sistema auxiliar de escuta, esse sistema FM ou esse microfone remoto para as crianças em idade escolar, tá? Fazendo uma busca na literatura também para fazer a apresentação, eu acabei não colocando na apresentação por conta do tempo, tem estudos que mostram também que a relação sinal-ruído dentro da casa dessas crianças também não é favorável, né? Então, esse uso desse sistema auxiliar de escuta, ele pode se estender também não só na sala de aula, claro que é o nosso foco hoje aqui da conversa, né, do nosso bate-papo, mas também pode se estender para o dia a dia na casa, para a questão da terapia com a fono, enfim, em outras situações também. Então, é sim a ferramenta mais efetiva para auxiliar essa questão da relação sinal-ruído, tá? Para ajudar aí os nossos pacientes com deficiência auditiva nessa questão da relação sinal-ruído. Não é de hoje que existem essas tecnologias e que elas são utilizadas em consultórios particulares, né? Então, já desde 1960, que vem sendo utilizado aí em consultórios particulares, porém, no SUS, isso é um pouco mais recente, né? Então, em junho de 2013, foi feita uma portaria no SUS para a gente poder aí fazer a indicação, a adaptação desses sistemas, né? Onde a gente poderia indicar para paciente com deficiência auditiva adaptado com a AASE ou implante coclear, né, o aparelho auditivo ou implante coclear, com uma faixa etária entre 5 e 17 anos, estando matriculado aí no ensino médio ou fundamental, ou ainda para pacientes, e com índice de reconhecimento de fala melhor que 30% no silêncio. Ou ainda para pacientes que não desenvolveram a linguagem, mas que estivessem, claro, adaptado com aparelho auditivo ou com implante coclear, e que tivessem um LDV inferior ou igual a 40 dB/NA, tá? Tem uma portaria mais recente, que agora é de 2020, foi implementada no dia 19 de fevereiro de 2020, que acabou ampliando um pouco mais
esse universo, né? E acabou estendendo para pacientes que tenham perda auditiva de qualquer idade, né? Estejam aí adaptados com o aparelho auditivo, o implante coclear ou o sistema de prótese ósseo-ancorada e que esteja matriculado em qualquer nível acadêmico. Então, acabou abrindo um pouquinho mais, né, essas possibilidades aí também para todas as idades que estejam nessa fase dos estudos, enfim. Mas e aí, né? Como que eu adapto? A gente abriu, né, todas essas possibilidades, mas existe aí um protocolo para a gente poder fazer essa indicação, bem como essa adaptação, né? Então, vamos lá falar um pouquinho dessa questão da adaptação. Basta fazer um pareamento aí com o meu dispositivo de amplificação, né? Com esse dispositivo de amplificação que a criança está utilizando. A gente viu que o pareamento é super fácil, isso é bárbaro, mas não é só isso, né? Eu tenho que ficar muito atento, porque quando eu faço esse pareamento, e eu não estou falando aqui só do EduMIC, tá? Eu estou falando de sistema FM, de qualquer sistema auxiliar de escuta. Quando eu faço esse pareamento, eu posso ter alteração e ganho em saída, e dependendo de como que é feita essa indução do transdutor, eu posso ter uma variabilidade na saída acústica, né? Então, de repente, eu posso achar que eu estou ajudando a minha criança, o meu paciente, né? A gente viu que agora também pode ser em qualquer idade, até o meu adulto, e na verdade eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando, né? E aí, como que eu vou saber isso? Eu tenho que seguir um protocolo, eu tenho que verificar, né? Então, não basta só fazer esse pareamento, eu vou ter que seguir aí um protocolo, né? Eu tenho que me atentar muito a esses protocolos de adaptação. Então, a gente tem um protocolo aqui da ASHA de 2002, né? Onde eu tenho que ter em mente quais são os meus potenciais candidatos ao uso dessa tecnologia, né? Se ele for um potencial candidato, eu vou para o segundo passo, né? Então, eu vou ter que ver aí como que é o ambiente, as atividades desse meu paciente, fazer essas considerações em relação ao ambiente escolar, a acústica desse ambiente escolar. Então, tem diversos estudos que mostram como é a acústica dos ambientes escolares, principalmente em relação, tem até um estudo muito bacana que fala em relação a prédios mais antigos e prédios mais novos. Enfim, eu tenho que ver essas questões sociais, emocionais, eu tenho que fazer todas essas considerações em relação ao meu paciente, verificar se tem alguma contraindicação, enfim. Vou selecionar o meu dispositivo. O quarto passo é o pareamento e a verificação, para eu ver se não ocorreu nenhum problema, como a gente viu no slide anterior. Se ele está transparente, a gente vai ver o que significa essa transparência, como é que a gente vai fazer essa verificação. E também não é só verificada transparente, ok. Não, a gente vai ter que fazer uma validação, né? Então, hoje, o que eu vou falar com vocês é sobre a verificação em si, tá? E por que que eu tenho que verificar, né? Se meu paciente não estiver fazendo um uso efetivo, ele não estiver bem adaptado, ele não vai tendo aproveitamento nenhum nas atividades diárias dele com esse sistema que eu coloquei para auxiliar, pelo contrário, né? E eu não preciso esperar para ver se ele está fazendo um uso efetivo, se ele está tendo aproveitamento. É claro que assim como a gente faz para o aparelho auditivo, ele vai sair já verificado, né? Para depois eu fazer essa validação, tá? Esse protocolo, né, eu mostrei aqui o da ASHA, para fazer toda a adaptação em si, provavelmente existem outros, ele tem que ser seguido tanto em caráter público quanto no privado, né? A gente tem que garantir aí esse bom uso dos sistemas auxiliares de escuta, seja do FM, do microfone remoto, do TCOM e do MIC, tanto na minha clínica privada quanto no SUS, né?
No SUS, é claro que eu quero que o meu paciente ouça bem no público ou no privado, mas no SUS a gente tem que pensar ainda mais nessa importância, por quê? Por conta da qualidade de uso da verba pública, né? Então, ele tem um alto custo, digamos assim, né? Ele entra na tabela de órteses e próteses fornecidas pelo SUS. Então, é super importante aí que a gente tenha certeza que esse dispositivo está funcionando como é a proposta de funcionalidade dele, e não atrapalhando o meu paciente, tá? E aí, como que eu vou realizar essa verificação? Quando a gente trabalhava com o sistema FM na Audicom e tem outras marcas, enfim, a gente realizava a transparência FM, né? O que é a transparência FM? Esse procedimento da transparência, ele vai garantir que exista transparência entre os dois dispositivos, que é o aparelho auditivo e o sistema FM, né? E como que eu atingia essa transparência? Né? A entrada de 65 dB, nível de pressão sonora, para o microfone do FM, tinha que produzir um resultado igual à entrada de 65 dB, nível de pressão sonora, para o microfone do aparelho auditivo. Sendo assim, eles estariam transparentes. Então, meu paciente ia ter um bom uso desse sistema auxiliar de escuta. Esse sistema não iria atrapalhar o paciente, e sim ajudar na relação sinal-ruído, que é o que a gente espera, né? E qual que é o procedimento? Existe um guia aí da Academia Americana, de 2008, 2011, que explica exatamente o passo a passo que a gente vai ver aqui juntos, tá? Então, ele recomenda que seja utilizado um sinal de fala, tá? Então, na maioria dos protocolos aí dos equipamentos vai ser o ISTS, que é um estímulo realmente de fala. E aí, o passo 1, o que eu tinha que fazer para realizar essa transparência, né? Ou o que eu tenho ainda que fazer para realizar essa transparência. Eu tenho que ter a test box, então nos equipamentos interacústicos, no Affinity 2.0 já tem ali a test box no próprio equipamento. No Calisto eu tenho que comprar a test box separada, mas dá sim para fazer. E no Affinity Compact, na própria test box do Affinity Compact, tá? Então eu coloco no acoplador aqui BTE o aparelho auditivo do paciente e eu vou traçar a resposta desse aparelho auditivo para o estímulo de fala a 65 dB, tá? Então, geralmente, é um traçado aqui que vai ficar sozinho, claro, eu fiz só do aparelho auditivo, vai aparecer um traçado aqui dessa resposta do aparelho auditivo do paciente a 65 dB. Feito isso, eu vou para o segundo passo para realizar esse procedimento. Eu tenho, né, pensando no FM, que conectar esse receptor do FM no aparelho auditivo do paciente, e vou realizar essa mesma medida, então, com o ISTS, com estímulo de fala, a 65 dB, porém, o meu transmissor do sistema FM, ele tem que estar desligado, tá? E a medida que vai aparecer aqui na tela, ela tem que ser muito próxima, muito igual à medida anterior, que é a medida somente da resposta do aparelho auditivo, tá? Então, eu comparo essas duas medidas para ver se não tem nenhuma alteração de resposta com o receptor acoplado, tá? Eu preciso garantir que o receptor não está dando nenhuma interferência na resposta. É por isso que meu transmissor está no mudo, tá ligado, mas no mudo, tá? Feito isso, eu vou para o meu terceiro passo. Eu retiro o meu aparelho auditivo da test box e vou colocar o microfone do transmissor na test box e vou fazer a mesma medida, a 65 dB, com estímulo ISTS, tá? Vai ser traçada a curva, que provavelmente, se tiver transparente, vai estar aí muito próxima das duas curvas anteriores que a gente viu. E a gente vai ter que calcular aí uma média, né? Então, a gente vai lá no equipamento, vai ter a tabela numérica das medidas que a gente realizou. Vamos pegar aqui as frequências de 700, 1000 e 2000 e vamos subtrair a diferença entre a medida que foi feita
com o transmissor dentro da test box e a medida que foi feita com o receptor dentro da test box, tá? Quando eu subtraio essas 3 frequências, essa medida das 3 frequências, é recomendado que eu encontre uma diferença de até no máximo 2 dB, tá? Se tiver uma diferença acima de 2 dB, aí eu tenho que mexer no ganho desse sistema FM, enfim, né, reprogramar esse sistema FM para conseguir entrar dentro desse range aí de uma diferença de até 2 dB. Se isso ocorrer, o meu sistema FM está transparente, está super apto para o meu paciente utilizar da melhor forma possível, tá? E assim, explicando parece trabalhoso, enfim, mas a realização das medidas em si é muito rápido, tá? Não vai ocupar, assim, tanto tempo de atendimento, é realmente muito rápido, tá? Mas e com o EduMIC, né? Como que vai funcionar essa verificação? Vai ser utilizado o mesmo protocolo da transparência FM, tá? Vão ter algumas pequenas mudanças aí que eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu fiz um vídeo para vocês. Eu utilizei um track vermelho, bem lindo, bem bacana para utilizar com as crianças aí da Sonic, o EduMIC, e fiz a verificação no Affinity Compact da Interacoustics, tá? Então, vamos ver aqui esse passo a passo de como que é feita essa verificação da transparência do EduMIC. Vamos lá. Então, o primeiro passo aqui, coloquei o meu track no acoplador, certo? Fechei aqui minha test box, e aí eu entro já no protocolo de transparência FM, ó, o estímulo já é o ISTS, já está 65 dB, ó. Hearing aid alone, então o aparelho auditivo sozinho, ele vai me dar aqui a curva de resposta desse aparelho auditivo, assim como fazíamos pro sistema FM. Me deu a curva de resposta. Feito isso, eu vou deixar o meu transmissor ali ligado, só que no mudo, né? O EduMIC, no caso, e vou fazer aqui a medida também com ISTS a 65 dB. E ela tem que dar uma curva muito próxima, de preferência igual à primeira curva que a gente encontrou, que era do aparelho sozinho. Tá? Depois disso, eu vou tirar o meu... Opa, voltou, perdão. Deixa eu só... Deixa eu voltar aqui o vídeo, perdão. Depois disso, eu tiro o meu aparelho auditivo e coloco o transmissor dentro da test box. Tiro ele do mudo. E vou também fazer a medida 65 dB com ISTS. A minha curva, ela tem que ficar muito, muito próxima das outras duas curvas, né? Da segunda curva, na verdade, que também é muito próxima à primeira curva. Se ela não estiver muito próxima, aí tem que entrar lá no software da Sonic, como a Ludmilla mostrou, fazer os ajustes para que ela fique muito próxima, tá? Então, o protocolo, ele já vem pronto no equipamento da Interacoustics, pelo menos já vem pronto, é o protocolo de transparência FM. O passo a passo, vai ser utilizado o mesmo protocolo, mesmo sendo o EduMIC, não o sistema FM em si. Só muda que não vai colocar o receptor, né, no segundo passo, como a gente viu aqui, vai estar ligado o transmissor no mudo, mas não vai ser preciso acoplar um receptor aqui no aparelho auditivo. E no final também não vai ser preciso fazer as médias, calcular as 3 frequências de 700, 1 e 2, a diferença, para ver se dá até 2 dB. A gente vai realmente só analisar a curva e deixar ela o mais próximo possível da segunda
curva, tá? Então, é um procedimento bem simples, né? Que ocupa pouco tempo de atendimento e que é super importante, né? Como a gente viu lá no início da apresentação, a questão da relação sinal-ruído na sala de aula, o quanto é perdido do nível de intensidade da fala na questão da distância, a questão da reverberação, enfim, é super importante, é o que vai garantir realmente o bom desempenho do microfone remoto nessas situações e a melhora dessa relação sinal-ruído, tá? Então, é um procedimento realmente bem simples, tá? Os guidelines que eu utilizei, tanto da ASHA quanto da Academia Americana, tem nos sites aí dessas sociedades científicas, dá para vocês baixarem, e são guidelines muito legais, porque eles explicam também toda a validação, os questionários que devem ser usados aí, tem algumas dicas também de como que a gente pode melhorar para chegar nessa programação, para chegar no alvo, então são guidelines que eu recomendo realmente que vocês baixem e façam uma leitura completa, vale realmente muito a pena, tá? E aí, aqui para combinar com o track vermelho, eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida, né? Estou aqui disposta, estou aqui a tirar todas as dúvidas e agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigada. Ai, o Miguelzinho de vermelho, que bonitinho. Demais, Má, obrigada pela apresentação. Eu que A agradeço. gente ama o convite. Miguel. Miguel é demais, gente, não aguento. Miguel Fofo faz mesmo. parte do time. Já faz. Miguel é Team Sonic. Deixa eu só verificar aqui. Bom, então, gente, quem tiver dúvidas pode mandar aqui no Question and Answer, lembrando que a gente está sem chat, tá? Por enquanto a gente tem uma pergunta, então eu vou... Duas agora. Agora tem duas, vamos ler primeiro a que veio antes, tá? Tá vendo aí na minha tela? Dá para ver? Não. Estamos Não, vendo tá. o slide. Só o Tá, slide. beleza. Então vamos lá. Boa noite. Não tem o nome de quem mandou, tá? Boa noite. Para fazer o pareamento do EduMic com os aparelhos da Sonic, temos que criar um programa com bobina como fazíamos no Amigo? O uso do EduMic faz com que o aparelho auditivo consuma mais bateria? Qual a duração média da pilha do ASE com o uso do EduMic? Então, essa é a primeira pergunta. Não precisa criar nenhum programa para utilização do EduMic, ele já tem ali um receptor integrado nos aparelhos da Sonic, então todos os aparelhos da Sonic dessa bateria nova que eu comentei, né, o Track, Enchente e os Captivates são compatíveis com o EduMic, não é necessário criar nenhum programa, é só mesmo fazer aquele pareamento que eu mostrei no videozinho, naquela forma bem simples, fazer a verificação de preferência, que é muito recomendado, e pode utilizar, tá? A bateria do aparelho, com esses sistemas de microfone ou qualquer outro acessório de streaming, ela realmente consome mais mesmo a pilha do aparelho, e eu preciso verificar, e eu vou ficar devendo para vocês essa resposta de quanto a mais consome da bateria. Você tem do streaming da televisão, do adaptador de TV da Sonic, Jéssica, o quanto que consome a mais da pilha? A gente vai buscar essa informação. A Jade quer falar. Vai, Jade. Observação rápida. Realmente, agora, nesse momento, a gente não tem em horas, né? Uhum. Mas o que pode ser falado? Com a melhoria das plataformas, do desenvolvimento das plataformas e a plataforma SoundDNA, que é a plataforma dos aparelhos da Sonic que estão no portfólio, foi desenvolvida uma melhoria, né, de toda a tecnologia que vem nos aparelhos auditivos, eles funcionam com uma rapidez maior por conta do tipo do processamento sonoro que vem no chip, e é sempre uma busca constante de que a gente tenha disponível nos aparelhos mais tecnologia com o menor consumo de bateria possível. Então, quando a gente não usa o streaming, a bateria tem uma vida útil um pouquinho maior de quando usa, mas ela é pouca diferença, vamos dizer assim,
tá? Mas depois, se a pessoa que fez essa pergunta quiser se identificar, a gente pode pesquisar em horas e disponibilizar essa informação também. No manual dos aparelhos, com certeza, isso vem disponibilizado. Mas, assim, a melhoria de todas as plataformas, da Ulticom, da Sonic, de todas as marcas do grupo, é que com o streaming a gente consiga também ter o dia inteiro de uso dos aparelhos auditivos aí mesmo quando o paciente usa o streaming, tá? Eu queria esclarecer também uma outra coisa, não nem faz parte da pergunta. Quando a gente usa ali, eu mostrei o software, né, o ExpressFit, que é da Sony, que eu falei Ulticom por engano na apresentação, ele não necessariamente precisa ser regulado e ajustado no software. A gente vai entrar naquela tela dos acessórios, que ele compartilha aquele programa do adaptador de TV da Sony, que é o TVA, quando o paciente tiver alguma questão ali que a gente precise fazer um ajuste fino, ou quando não der transparente na verificação, a gente pode mexer ali, e o paciente também vai ter acesso à alteração de volume pelo aplicativo SoundLink 2. Tá bom? Não sei se ficou claro na apresentação, porque é bom falar, né? Informação demais não é o problema. Sempre é importante. Joia. Então, vamos para a próxima. Aí, quem mandou essa pergunta, se quiser deixar o e-mail, a gente responde depois com todos os dados aí, tá? Então, a próxima pergunta: quantos meses após a adaptação do Edumic fazemos a transparência acústica? Vamos lá. Na verdade, a gente não vai esperar para fazer essa verificação, né? Assim como quando a gente, quando é feita a adaptação do aparelho auditivo, por exemplo. Quando a gente vai fazer essa adaptação do aparelho auditivo numa criança ou mesmo no adulto, o recomendado é que você faça a verificação no momento da adaptação, né? Então, se a gente for pegar todos os guias aí de adaptação de aparelho auditivo, a verificação é no momento da adaptação. Em relação ao Edumic ou a qualquer outro sistema auxiliar de escuta, seja um sistema FM ou agora a questão do Edumic, também é na adaptação, tá? Você vai fazer essa transparência FM no momento da adaptação, para poder aí depois mandar ele para a escola, enfim, para onde ele for fazer essa utilização. Ô, Má, tem mais uma pergunta para você, tá? Na transparência com o Edumic são 3 etapas. Primeiro o ASE com o transmissor no mudo, depois o ASE novamente com o transmissor sem estar no mudo e por fim o transmissor. Fiquei meio confusa devido a ter voltado um pouco o vídeo na hora que você mostrou. Não é assim. Eu ficou estranho mesmo por conta do vídeo. Deixa eu compartilhar meu vídeo aqui, peraí. Peraí, eu vou ter que parear o meu, né? Tá. Peraí. Como que funciona? Os passos, né, aí para fazer essa verificação vai ser a mesma da transparência FM. Então, o primeiro passo... Deixa eu pôr o vídeo aqui. O primeiro passo é somente a resposta do aparelho auditivo, tá? Então, a gente vai colocar lá o aparelho auditivo. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Vamos colocar só o aparelho auditivo aqui no acoplador, sem o transmissor, sem nada, o aparelho auditivo ligado, tá? Assim como era feito para o sistema FM. Vai ser dado um estímulo a 65 dB e STS, que é o estímulo de fala, e ele vai traçar aqui a curva de resposta desse aparelho auditivo, tá? Feito isso, eu vou ainda deixar o meu aparelho auditivo dentro da test box e o Edumic vai estar agora ligado, só que no mudo, tá? E aí eu vou de novo traçar aqui a 65 dB e STS para ver se esse pareamento não tá dando nenhuma interferência. Mas é com ele no mudo, o Edumic. E aí a curva tem que estar assim, muito igual, muito próxima à curva de resposta do aparelho auditivo. Depois disso, eu tiro o aparelho auditivo e coloco o Edumic dentro da test box.
agora ligado, né? O microfone da test box de frente para o microfone do Edumic. E faço a terceira medida, que tem que estar aí muito próxima dessas duas medidas, né? Dessa segunda medida, tá? O quanto mais próximo ela estiver, mais transparente está o meu Edumic, né? Aí pode ser que aconteçam algumas disparidades, que fique um pouco mais acima ou muito mais abaixo. Aí eu entro no Express Pitch, né? Que é o software da Sonic, ali pelo TV-Link A, faço esses ajustes para tentar deixar essa última curva o mais próximo possível dessas duas curvas que foram feitas com a ASE e com o Edumic no mudo, tá? É isso que vai indicar a transparência do Edumic. A pessoa que escreveu a pergunta está concluindo, né? Que então, no primeiro momento, o ASE não fica conectado ao Edumic, certo? Exatamente. Ai, tem pessoal perguntando preço aqui, gente. Vamos pôr de novo o e-mail da Marina? A Isso, Marina. Deixa eu pôr o e-mail Coloca para aí. vocês. Põe seu e-mail, Marina. Pessoal, quem tiver interesse, procure a Marina. Tem equipe comercial da Interacústica disponível. A Marina também que disponibiliza todos os treinamentos aí para todo mundo. E dá o suporte, né? E sempre está muito disponível para responder todas as dúvidas de todo mundo. Então, pessoal, quem tiver interesse, faz orçamento aí com a Marina. Isso aí. Ô, Mai, ela mandou mais uma finalização aí. Então, na última etapa, o Edumic está conectado e não estaria no mudo. Exatamente. Aí é com o transmissor não, com o Edumic em si já conectado, já pareado e não está no mudo. Então, o primeiro passo, só aparelho auditivo, sem ter nada pareado ali, para a gente ver essa resposta do aparelho auditivo. No segundo passo, eu já fiz o pareamento. Dentro da test box está o aparelho auditivo, o Edumic está fora e no mudo. E aí eu vou comparar essa curva para ver se esse pareamento não interferiu em nada. E aí, o terceiro passo, eu tiro o aparelho auditivo da test box, coloco o Edumic lá dentro ligado, né? O microfone da test box de frente para o microfone do Edumic. E essa terceira medida tem que dar muito próxima ou de preferência igual à primeira e à segunda medida, para estar transparente. Ô Marina, aproveitando, é importante que o aparelho auditivo esteja no alvo para que tudo isso dê certo, né? Tenha feito a verificação do aparelho auditivo antes de fazer a verificação do Edumic, certo ou Exatamente. errado? Não, tá certo. Geralmente é feita essa adaptação do aparelho auditivo antes, claro, e aí a verificação, sempre que a gente fala em verificação, seja de aparelho auditivo ou de sistema auxiliar de escuta, ela tem que ocorrer no momento da adaptação. Então, a criança ela já vai ter feito a etapa de verificação e de validação do aparelho auditivo, esse aparelho já está no alvo, já está jóia, aí que eu vou entrar com o sistema auxiliar de escuta e também na adaptação desse sistema que eu vou fazer a verificação desse sistema. Certo. Tá ótimo. Falta uma. Mais uma questão? Tem uma que diz, o serviço do SUS que trabalha, não temos os ASE da linha TREC 40, é possível incorporar? Sim, é o anônimo, né? A gente precisa saber Um quem é essa anônimo, a gente pessoa. não sabe quem é. Sim, é possível, sim. Eu não sei se você já trabalha no seu serviço com os aparelhos, com o portfólio da Sonic, mas mesmo que não trabalhe, a gente consegue colocar sim. Pede para o seu coordenador entrar em contato comigo ou com o fonoaudiólogo que atende a sua região e a gente pode disponibilizar sim o TREC 40 Super Power, Ultra Power, aparelho bem potente, bem bom. Sim. Mais alguma? Finalizamos, eu acho. Não teve mais nenhum. Então é isso. Então é isso? É isso. Tem mais algum slide? É ruim alguma ficar coisa? sem Acabou? chat, né? É ruim, É... Gente, algum Mas problema olha, do Zoom.
A Muito. gente está sem chat, mas eu estou recebendo recados. Ai, ótimo. Então, assim, transfiro aqui, vamos continuar no anônimo, mas, assim, muito obrigada às pessoas que estão aqui com a gente. A gente sabe o quanto que não é fácil participar desse momento depois do expediente, no terceiro turno aí de casa, da família, né, e etc. Mas a gente agradece a disponibilidade de todos que ficam com a gente agradece todas as mensagens de carinho, o pessoal agradecendo os esclarecimentos. De novo, eu confirmo, reforço, né, de que depois essa apresentação vai estar disponível no nosso canal do YouTube, então, se quiserem compartilhar com os amigos, com os colegas aí dos serviços que vocês trabalham, com os profissionais da área, é um canal aberto para todo profissional, todo mundo pode assistir, tá? E quero agradecer também as pessoas que ficaram aqui assistindo e as nossas gatíssimas aqui fonoaudiólogas, super competentes e disponíveis. Marina, muito obrigada mais uma vez. Ludmila, mais uma vez, obrigada. E Jéssica, muito obrigada novamente. E teremos muitos e muitos mais momentos juntas. E é isso, então quero agradecer, só tenho a agradecer, a gente está conseguindo cada vez mais participantes, o pessoal está gostando muito, depois tem um pessoal que entra em contato ainda para conversar algumas questões, então, assim, a gente fica muito feliz de colaborar com o conhecimento, né, de expandir o conhecimento dos profissionais, nossos colegas aí de profissão. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite para todo mundo, um beijo grande e até a próxima. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Obrigada. Até Tchau, a próxima. obrigada. Até. Até.